pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Kelly Ferreira. Eu sou a Sandra Robre. E eu sou a Eliane Cássia. Estamos aqui com o nosso podcast das Pros. Sejam bem-vindos e hoje nós temos um assunto um pouco polêmico, né, meninas? Muito. Cada uma tem uma opinião aqui um pouco diversificada, diferente. E depois vocês dizem pra gente o que vocês acham, o que é uma verdade pra vocês. Você morava? Não sei. A nossa pergunta de hoje, ou o nosso tema de hoje é: o que é limite e o que é birra? Eu não entendi o que ele falou. Ou melhor, né? O que é falta de limite e o que é birra, né? De repente. Ah, agora eu entendi! Eu acho que essa questão de limite, ela é complicada porque o limite vem de casa. Os pais devem colocar os limites na criança, assim que nasce, assim que começa a educação dentro de casa, né? Os pais têm esse dever de colocar o limite até onde a criança pode ir ou não, né? E perceber o que é birra e o que não é, né? E impor o limite ali. Ah, você vai ficar chorando, vai ficar esperneando? Tá bom, fica aí. E também depende muito da família, né? Porque tem família que é mais aberta, tem família que é mais fechada, tem família... N famílias. E aí o que é limite para essa família? É verdade, tem isso também, né? E aí é Tem que bate tudo de isso. frente com aquela, num caixa de supermercado, por exemplo, né? Tem aquela criança que fez a birra porque ela queria levar aquele doce e tem a família que não permite, por causa da birra que a criança fez. E a criança sai chorando do supermercado. Então tem a outra família que permitiu que levasse para a criança não fazer a birra, para não passar vergonha no supermercado, né? E aí geram dois tipos de crianças diferentes. E tem aquela também que abaixa, conversa com a criança e diz: olha, hoje eu não vou poder levar por conta disso, lembra que você me pediu tal coisa, a gente fez o combinado, tudo. E aí fica tudo bem. Ou não. Já entendi agora. Se a Eu criança acho quiser birra, que o limite também depende muito do bom senso, né? É Eu verdade. acho que tá gente. ligado. O limite e bom Bom senso, senso. estão muito ligados um no outro. É e verdade. o combinado não sai caro, Uhum. né? Então, aquilo que é conversado em casa e o pai ou a mãe fazer, cumprir com aquilo direitinho, não tá errado, né? Então, eu vou dar um exemplo. Antes de ir ao supermercado, eu, por exemplo, com o meu filho, eu falo, ó, chegando no supermercado, você pode escolher uma coisa que você quer. É um doce, é um salgado, você pode escolher um. Tudo bem? Ok? Ok. Chegou no supermercado, ele escolheu, vamos supor, uma bolacha. Beleza, ficou com aquela bolacha na mão. De repente ele vê um salgadinho. Ah, mas eu quero o salgadinho. Então você troca. Você escolhe. Você quer a bolacha ou o salgadinho? Ah, eu quero o salgadinho. Então você vai guardar a bolacha de volta lá no lugar e você pode pegar o salgadinho. Tudo bem, né? Aí quer abrir o salgadinho antes de passar no caixa. Eu não concordo. Eu não acho Também correto, não. porque você ainda não pagou por aquilo. E são regras, né? São que você regras. precisa aprender a seguir Enquanto também. você não pagou, Isso, você é. não leva, né? Aí a criança começa a fazer aquela birra porque quer abrir o salgadinho. Então, aí vem a hora de você impor o limite, porque isso não tinha sido conversado ainda previamente, né? Então, você chega e fala, se você continuar fazendo a birra e quiser abrir o pacote de salgadinho, o salgadinho vai ficar no supermercado, né? E aí, você cumprir com aquilo. Então, chega na boca do caixa, a criança começa, eu quero abrir, eu quero comer, né? E a moça do caixa ainda fala, não, tudo bem, pode abrir, né? Eu falo, não é seu, você não pagou. Tá chorando? Tá fazendo birra? Ficou sem. Eu guardei, simplesmente. Começou a chorar? Deixa eu chorar, faz bem pro pulmão. Paguei Eu as sou mais compras. assim, eu vou conversar até nós chegarmos num acordo. O meu limite em casa é trabalhar desta forma, com muita conversa e um acordo entre as partes, né? Mesmo que seja uma criança, ela opina, dá a opinião dela, eu dou a minha e a gente chega num bom senso, né? Não deixa de ter o limite. Também não vou fazer o que ela quer, Exatamente. mas ela vai passar por aquele processo todo daquela conversa para entender o porquê ela não vai fazer aquilo, né? Então, às vezes eu demoro um pouco para chegar nisso, porque eu vou muito até eu
nós dois chegamos num acordo aí, num bom senso. Né? Então, são várias maneiras de se colocar um limite. Eu no caso, eu faço um acordo, só que eu tenho dificuldade, porque se eu tenho um problema de memória e às vezes eu esqueço que eu combinei. Então, assim, já teve casos de eu falar assim, olha, a gente vai no mercado, a gente só vai pegar uma coisa. E aí, o mais velho, às vezes, ele fala, ô mãe, mas você não falou que a Vitória só vai pegar? É verdade, só uma coisa. Não é possível! Não é possível! Então, eu sou um pouco perdida nisso, mas tento ao máximo que eu consigo colocar regra. E às vezes eu perco, assim, um pouco a mão, e aí eu pego e falo assim, não vai fazer. Por que não? Depois a gente conversa, porque eu realmente esqueci e aí eu tenho que retomar comigo primeiro para depois resolver o problema. E às vezes também tem a questão da divergência de pai e mãe, né? Então a mãe determinou uma coisa e de repente o pai determina outra, né? Ou vice-versa, né? Então a criança não foi bem na escola naquele bimestre, né? Tirou uma nota vermelha ali no boletim, fez recuperação e não recuperou e tá com a nota vermelha. Aí, de repente, a mãe fala assim, olha, então sinto muito, mas esse mês eu não coloco mesada no seu cartão. E, de repente, o pai vai lá e colocou a mesada. Não, tudo bem, filho, você vai melhorar pro próximo. Eu tô te dando um incentivo para você melhorar no Isso próximo. tem que ser conversado entre os então, dois. A cabeça da criança fica confusa. Isso Então, acontece tem que falar muito. a mesma língua, né? Exatamente. Isso acontece muito com pais separados. Muito, verdade. Famílias que chegam geralmente reclamando, falam, olha, eu dou o limite, o pai tira, ou então o pai dá o limite, a mãe tira. Então, né? mesmo com os pais separados, é importante, por conta da criança, que eles conversem. E que eles falem a mesma linguagem para que a criança não se sinta perdida e até comece a se aproveitar de um ou de outro. É verdade. Porque a criança é esperta. Exatamente. Então ela Eles sabe sabem a onde quem ela pode buscar. ir. É verdade. Então isso também precisa ser evitado, né? Ela não faz de propósito, ela faz porque tá fácil para ela. Sobrevivência, é uma questão de sobrevivência, né? Ele mostra o lado esperto da criança, né? De buscar aquilo que é melhor para ela, né? Então a criança, dependendo da idade, ela tem esse lado egocêntrico dela. Ela quer o que é melhor para ela. Então se ela sabe que ela vai conseguir com a mãe e não com o pai, é pra mãe que ela vai fazer a birra, né? E vice-versa. Inclusive eu assisti outro dia um vídeo, né, de uma menina que queria um celular, não sei se vocês viram, ela queria acho que um iPhone 14, o 15 e ela tinha o 14. E aí a mãe, assim, todo mundo assistindo, a menina já era grande, ela deitou no chão e rolou lá, né? Então, agora a segunda pergunta é, o que é birra e o que é, né? O que é falta de limite e o que realmente é birra? Olha, isso daqui é birra, então eu não vou limitar isso daqui. Por exemplo, às vezes a criança fala que tá cansada e quer comida na boca, mas ela já tem 7, 8 anos. Dar comida na boca, ou eu vou estar mimando essa criança, ou eu vou estar passando dos limites do que ela realmente precisa fazer sozinha, porque ela já tem uma certa capacidade de fazer isso. A partir do momento que uma criança já tem a capacidade de, por exemplo, nesse caso, de se alimentar sozinha, você não quer comer? Tudo bem, a comida tá aí. Daqui a pouco você come quando você tiver fome, porque eu tenho outras coisas para fazer. Não preciso dar na sua boca, porque você já sabe. Se a criança tem essa capacidade, não acredito que você precise forçar a criança a comer naquele momento, né? Porque também a gente, toda hora que a gente está com fome, de comer naquela hora, né? Então, acredito que não precisa ser forçado a questão, mas dar na boca, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu nunca fui a favor de você vai comer agora e acabou. Agora é a hora do almoço, você vai comer agora. Eu muitas vezes não quero nem comer naquele dia, né? A gente dá uma insistida para a criança, porque a gente sabe que é importante para ela, para o desenvolvimento, para o crescimento. Mas também você não pode obrigar a criança a... Eu acredito que seja uma questão de hábito, né? Então, por exemplo, você tem um hábito na sua casa de ter um almoço, você tem uma rotina, né? Onde o almoço é todo dia, meio-dia, vamos supor, né? E aí, naquele dia, a criança não quis comer naquela hora. Tudo bem, eu vou comer, porque agora é o meu horário que eu vou comer. Tá bom. Só que ela vai perceber o quê? Se ela decidir comer, por exemplo, 2 horas da tarde, a rotina da casa já é outra. Às vezes a mãe já saiu para trabalhar.
né? Ou às vezes a criança não está em casa, ela pode estar na escola ou num outro local, né? E às vezes o local que ela está não vai dar para ela comer naquele momento e ela vai ter fome. Se ela não comer meio-dia, 2 horas da tarde, ela vai estar com fome. Então a criança vai perceber que o fato dela não ter comido naquele horário, foi prejudicada depois, né? Então é questão de hábitos, né? Questão de rotinas. E essa questão da alimentação, então? É uma questão de abrir exceções? Por exemplo, temos o hábito de almoçar todo dia juntos na mesa, ou então jantar, né? Vamos falar do jantar, porque acho que é mais comum do que o almoço, né? É difícil, acho que hoje em dia, uma família brasileira almoçar todos juntos. A não ser no final de semana, e olha lá. Mas vamos falar do jantar, que tá todo mundo lá. Agora, todo mundo vai jantar às 9, jantar às 10, e aí, de repente, a criança nunca quer comer. Isso pode se tornar um hábito? Ou, não, hoje ela não quer, tudo bem, hoje é uma exceção, mas ela precisa comer junto com a família, ter essa rotina. Eu acho que isso depende da dinâmica familiar. Eu também acho. De cada um, né? Eu acredito que se você aquilo tem uma é um momento rotina... importante para aquela família e é uma exigência, como é que isso vai ser implantado? Tem família que tudo bem, come a hora que quiser, come a hora que tiver fome. Então, eu acho que depende muito da dinâmica familiar. Eu acho que se a família tem uma rotina e naquele dia específico, por algum motivo, a criança não quis comer, não tem problema nenhum abrir uma exceção, né? E aí, o que não pode é essa exceção acabar virando um hábito e mudar a rotina. Se o hábito da família for esse, Isso, de exatamente. comer todos juntos. Né? Isso. Lá na minha casa, cada um come às vezes um horário. Na minha casa também. Às vezes o Leonardo fala assim, posso comer no quarto? Eu não gosto porque suja o quarto, mas às vezes eu deixo. Mas tem dias em que eu faço questão deles jantarem, né, comigo na mesa, porque eu acho que é importante, né? Parece que é um momento que a gente tá todo mundo junto ali, né? Eu deixo essas exigências mais pro almoço de domingo, sabe? Porque a minha família é pequenininha, né? Ela é muito pequena, ela é grande. Aí ele tem um time de E futebol, quando eu na tinha casa todos em casa, eu nunca conseguia fazer todo mundo jantar no mesmo horário. Nunca. Porque cada um tinha um horário, cada um tinha um compromisso. Então, assim, isso não virou um hábito na minha casa. Né? De ter um horário para jantar, vamos sentar, não virou um hábito lá em casa. Até hoje. Na minha Acho casa que nem eu e meu marido a gente come no mesmo horário. Na minha casa nós temos o hábito de jantarmos juntos, não um horário específico, né? Porque às vezes é o horário que eu chego, ou que o marido chega, então não existe um horário específico, mas existe o momento do jantar. Pode ser que seja às 6h30, às 7h, às 9h, às 10h. Mas nesse momento do jantar, nós fazemos juntos. Então, um exemplo, a gente escolhe, por exemplo, uma série para acompanhar. Né? Então, enquanto a gente está jantando, a gente está assistindo aquela série. E em cima daquela série, a gente faz comentários, né? Olha, isso daí é legal. Nossa, aquilo que o cara fez não foi bacana. E a gente discute e fala sobre o assunto. Então, é um assistir televisão enquanto come? É o ideal? Não seria, né? Mas nos dias de hoje, a gente tem que ter um atrativo para que a criança possa acompanhar e ficar com a gente, porque senão eles vão querer ficar no celular. Comendo no celular. Então o celular a gente não usa na mesa, eu também não deixo. E a gente acaba assistindo uma coisa em comum, onde todos concordam em assistir aquele programa naquela hora, ou um filme, ou uma série, né? E é o momento de estarmos juntos na mesa. Lá em casa o que deu mais certo para estar junto é um almoço de domingo, né? Porque os horários realmente não batiam de ninguém. Então, o almoço de domingo é onde a gente se reunia quando estavam todos em casa, agora tem menos. E é o que dava certo, e ali sentava, comia, conversava, falava sobre a semana. E agora só tá um. É o que se adaptou, agora só tem um em casa. Só tem um. Então, assim, de vez em quando existe um almoço familiar onde todos aparecem. E é isso. Mas esses momentos, gente, são momentos de qualidade. Então, não importa se é um almoço de domingo ou se é um jantar de todo dia. Sim. Mas é um momento de qualidade. De estar lá, né? Estão juntos. Porque Estar também lá, não adianta estar todo junto. mundo estar sentado na mesa, cada um tá no seu próprio celular, no seu próprio mundo, né? Exatamente. Também não faz Sim, diferença. Né? E hoje em dia a Momento dinâmica... compartilhado, né? Isso, E hoje em dia a dinâmica familiar mudou muito, né? Então eu acho que Muito. é difícil você dizer assim que o correto é isso, embora ainda tenha muitos pensadores que digam que comer à mesa livra muitas vezes o seu filho de se tornar um delinquente por ter um convívio familiar. Eu acho isso um pouco pesado. Eu não
tive nenhum filho delinquente, mas existem as teorias. Existem né? as teorias Então, que diz que comer do à que mesa é entra essencial. naquilo mesmo, a dinâmica familiar, o que a família acredita. Hoje em dia não dá pra você impor as coisas. Você tem que conversar a respeito Sim. dentro da sua casa e ver o que você acha melhor. Mas, por exemplo, o fato do Léo querer comer no quarto. Ah, tudo bem, então eu vou comer no quarto com você. Então, E aí vem a Vitória também. Aham. Então pode estar os três sentados na cama comigo. comendo. Mas estão juntos. Né? Então a mesma detalhe. Né? Então, às vezes, o estar junto é o que vale. Então, lá em Né? casa, a mesa pra gente é só um detalhe, porque assim, eu tenho uns horários muito loucos pra comer. O Leonardo já gosta de comer um pouco mais cedo. A Vitória é a primeira a comer, porque ela come muito, então ela come toda hora. Mas assim, a gente tem um horário, às vezes 10 horas da noite, todo dia, 10 horas da noite eles sobem e a gente fica junto. Então a gente tem um tempo pra falar do dia, né? A gente lê um livro, ou né, lê alguma coisa. É aquilo. Então a gente tem o isso nosso mesmo. momento. É um momento Cada de família qualidade que é o procura o seu. fundamental. Né? Então, O acho que é importante isso. é você ter Ter esses momentos. momentos, é verdade. Agora, né? como esses momentos vão acontecer hoje em dia, não dá pra gente É. ficar falando, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, você tem que achar o seu momento. É. Né? E agora vamos falar sobre a falta de amor. O que caracteriza uma falta de amor? Olha, pra mim, assim, quando você sabe que aquilo não está correto, que aquilo não está certo, que a criança ou o próprio adulto vai se machucar com aquilo, mas eu deixo porque ele quer. Eu concordo. É falta de amor. Né? Isso não Eu é amor. acho que Vai fazer mal pra eu criança. tenho que mostrar para essa pessoa, para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente, que aquilo vai trazer consequências. Inclusive tem até um livro, né, que fala que quem ama educa. Quem ama né? educa. É. Isso É aí do é educar, Sam- exatamente, Samitiba. Isso é Mitiba. Eu gosto muito do Samitiba. Eu também. E Tem a e é pedagogia exatamente do amor, isso, pedagogia do né, amor. do Gabriel Chalita. Quem ama educa, quem ama fala não. Uhum. Exatamente. É. O não é necessário, a eu frustração tenho- é necessária, né, para o aprendizado. Então, é importante você ter essa questão de você dizer não, e esse não é por amor. Existem as Porque maneiras de você dizer sabe não. quais são as É, consequências, isso. né? E por mais que você às vezes fala assim, tudo bem, não quer comer agora, não coma. Qual vai ser a consequência? Vai ter fome Sim. depois, né? É um momento, mas existem coisas que se você permitir, Não tem aquilo volta. vai fazer mal para a É. criança, não tem volta. Exatamente. Ou então fala assim, quando você tiver fome, come. E, tipo, largar a mão. Eu lembro de um não que eu falei. Eu sou uma pessoa muito difícil de falar não, né? É. Você sabe que, assim, eu sou muito na base da confiança, sempre tive muita conversa com os meus filhos, então foi muito difícil eu falar não. A Eliane, ela só tem a cara de séria, porque ela é Foi muito puro amor. difícil eu falar não, porque eu já sabia tudo que estava acontecendo. A gente sempre conversou muito, então o não quase não vinha. Mas teve um dia que eu falei não pra minha filha e foi um não duro. Não, você não vai. Ela que é adolescência pura, ela queria ir num baile funk, até aí ok. Mas eu fui primeiro ver o local deste baile funk. Primeiro eu olhei naquele Google Maps ali, o local assim, vamos até lá. Chamei meu marido e falei, vamos sondar aquele local ali. Quando eu cheguei, eu falei, minha filha vai vir aqui nunca. Aí eu cheguei em casa, era no dia seguinte o baile funk. Eu falei, olha, você não vai. Claro que eu vou. Quem disse que você manda em mim desse jeito? Então, eu não quero mandar em você, mas como eu sou sua mãe, eu tenho alguma autoridade que eu vou exercer agora. Neste lugar, você não vai no baile funk, ponto final. Eu não gostei do local, achei um local insalubre, eu achei que as companhias não serão adequadas. Por questão de segurança. Por questão de segurança, você não vai. Aquele dia foi um fuá em casa, mas ela não foi. Né? Isso é maltratar um filho? Não, isso é amor. Isso é amor, exatamente. A falta de amor aí seria, no caso, se você tivesse deixado, Porque ela fez um né? escândalo. Porque ela fez um escândalo, então você, né, pensaria que por amor você deixaria a sua filha aí. Uhum. Ah, eu vou né? confiar nela. E de Não é repente, questão de né, não confiar poderia ter nela. acontecido algo que fizesse mal a ela, É. né? E aí? Eu posso Né? até confiar Então, nela, mas e os outros? É. E o lugar? E aquelas bebidas que eu via? Aquelas coisas todas, né? Eram adolescentes. Uhum. É. Não era nenhum adulto ali. Era um lugar sem limites. Sem limites. Não.
E tem até, acho que uma questão, né? Inclusive, eu já assisti muitos podcasts também, em que as pessoas relatam que, a minha infância foi muito permissiva, porque os meus pais não ligavam, deixavam eu sair, tá? Eu nunca me senti segura, eu nunca me senti amado. Então, a falta de limite também transmite a falta de amor. Eles esperam um não, eles esperam um limite. Eles esperam Como você vai passar importe. esse não? É o importante. Uhum. Mas falar o não é necessário. É necessário, porque assim, eles sentem assim, não, se você dá um não e explica, fala, não, olha, eu amo você muito pra deixar você ir pra um local desse. Um outro exemplo que eu Uma tenho, prova de amor, né? ó, um outro exemplo que eu tenho é do meu filho. Nós estávamos na chácara e a família toda, assim, que era uma festa junina, então a família toda do meu pai foi, é muita gente. E aí uns primos meus usando narguile com os filhos. E o meu filho era da idade dos filhos dele. E eu não sou a favor de narguile. Eu acho pior que cigarro, inclusive. Eu acho não. A ciência mostra. A ciência prova. Ele foi lá falar comigo e falou, eu posso provar? Eu falei, eu vou pensar. Nossa, é difícil, né? Eu vou pensar. Eu vou pensar. Porque estavam ali, né? Tá ali, né? Eles podem, eu não na posso. Família, né? Eles E podem, dentro da família. eles podem, eu não posso, ok. Vou pensar. Então eu fui pesquisar o que eu já sabia para mostrar para ele. Falei, ó, primeiro você vai ler isso aqui, vai tirar suas dúvidas se você tiver comigo, depois você pode provar. Assim, né? Não quero que ele Apesar prove. disso, eu vou. Mas foi o que aconteceu. Ele leu tudo, ele falou, mãe, eu entendi tudo isso. Mas eu queria só provar. É exceção. Eu falei, tá, então você vai provar. Depois a gente conversa. Ele provou, realmente, ele só provou. Depois a gente conversou, ele falou, não quero. Mas por que ele falou, não quero? Mas ele queria provar porque estava todo mundo e ele queria saber o que era aquilo. Claro que se fosse uma cocaína eu ia falar, não, você não vai provar. Mas ele sabia o que aquilo podia acontecer no organismo dele, podia fazer com ele, então ele provou, matou à vontade e acabou. E nunca mais. Sim, e talvez se você falasse não, ele ia fazer Ele muito ia mais. fazer, e poderia fazer Então, até escondido de A você. gente tem que ter, né? ser pai e mãe não é fácil. não é fácil, A gente tem que ter o bom senso de saber quando eu deixo Sim. e quando eu não deixo. É. E quando eu deixo, eu tenho que ser um deixo bem amparado. Supervisionado, né? Eu tenho um amigo que ele fez com a filha. A filha estava, assim, na presença, assim, de pessoas não muito agradáveis, num local não muito legal. E ela vivia ali naquela praça com aquele pessoal. E aí, ele de vez em quando ia lá buscá-la, né, pra trazer pra casa. Olha, ele não é legal e tal. Mesmo assim, eram amigos dela e tal. E ele percebeu que se ela continuasse ali, ela ia experimentar a maconha fácil ali. Então, e ele percebeu que ela estava na curiosidade. Então, ele fez assim, então vamos fazer o seguinte, você tá curiosa, você quer experimentar? Então, você vai experimentar comigo. Então, ele levou ela pra casa e ele fumou com ela na casa. Pegou, fez o baseadinho lá. olha, radical. Na casa dele, junto com ela. E falou assim, é assim. Quer experimentar? Vai experimentar, mas vai experimentar comigo. E aí, as consequências que vieram depois, ela sentiu, mas ela estava num ambiente Familiar. seguro. Estava junto com o pai. E ela falou, ela agradeceu ao pai, falou, obrigada por você ter feito isso, porque ele cuidou dela depois. Né? Lógico, não foi uma coisa exagerada, não foi, né? Tava ali no controle. Mas a menina sentiu, né? E se ela tivesse feito isso lá na pracinha com os amigos? Né? Não que eu concorde, não que eu acho que isso é o correto. Ela não tá dizendo aqui, olha, você tem que fazer isso com seu filho. Mas é o que eu disse. Cada família vai achar o seu ponto. Ele disse não pra ela ali naquele momento, mas ele disse sim de uma outra forma controlada. Né? No caso do seu filho, a princípio era um não, mas foi um sim dentro de um certo controle. Né? Então, cada família decide qual é o melhor. Mas isso é amor. Agora, você fingir que não está vendo e deixar a coisa acontecer lá fora e falar eu não sabia, eu não tenho culpa, isso é falta de amor. Né? Bom, gente. E quando a gente tem alguma dificuldade
E até que ponto a gente separa isso daí, essa dificuldade, por exemplo, na rotina escolar, na rotina familiar, o que cabe à escola, o que cabe aos pais? É simples. Educação de boas maneiras, de A criança está dando educação, trabalho na escola. Palavrinhas mágicas. palavrinhas mágicas, é de casa, não é da escola. Educação, livro, caderno, escrita, é da escola. O resto é de casa. E quando a gente fala assim, ó, ai, nossa, ai, olha, aqui ele tá dando trabalho, isso. Ah, mas também, né, aí na escola tem um amigo que provoca, tem isso, tem aquilo. Então, assim, às vezes as famílias tentam justificar o mau comportamento dessa criança na Se escola. esvair daquele compromisso. Aquele compromisso. Né? Ah, então é assim, separado, a escola não faz isso e a família não faz isso. Não, não é assim. Claro que na escola você também vai orientar a criança, conforme as coisas vão acontecendo, você vai orientando. Mas a escola, neste tipo de educação, precisa do apoio da família. Porque até porque Na às vezes a criança não verdade, tem a contato com outras escola, crianças em casa. a escola é o né? apoio da família nisso. Né? Exatamente. A família orienta, a família ensina e a escola apoia. Porque às vezes na família É. a criança não tem outra criança para brincar, para se relacionar. Sim, é Por verdade. mais que pai e mãe ensinou bonitinho, educou direitinho em casa, quando a criança Ela não vai pôs para a aquilo em escola, prática, né? ela vai praticar com outras crianças que ela não tem o hábito. É. E aí que ela vai aprender. E aí que a escola, sim, A tem a escola função entra. de pegar o que o pai e a mãe ensinou para aquela criança e mostrar para ela, olha, aqui no convívio com essas outras crianças você deve agir assim, assim, assim. E aí a escola intervém. E aí existe, às vezes, aquela criança que está ultrapassando os limites permitidos, chama a família fala, ah, mas ele está na escola, vocês precisam fazer. A gente faz a nossa parte, mas se a família não fizer a dela em casa, o trabalho não vai Exatamente. ter efeito nenhum. Um exemplo simples de postura, né? Então a criança está na escola sentada com o pé na cadeira. Ah, mas na minha casa eu sento assim para fazer lição. Então a gente tem que mostrar o quê? Na escola existem regras. A postura correta dentro da escola é assim. Se na sua casa você faz dessa forma, é na sua casa, não tem problema. Lá você é uma é questão com a sua permitido. mãe, com o seu pai. Se a sua mãe e seu pai permite, beleza. Tá? É o seu jeito na sua casa. Na escola, deve ser feito assim. Né? Então aí a escola intervém também com a questão de regras. Né? Não é uma dificuldade da criança, pode ser uma novidade para ela. Ela está aprendendo, ela está entendendo que na casa dela é de uma forma, na escola é de outra, no shopping é de outra, no consultório médico é de outra, num parque de diversão, numa festa de aniversário. E aí Cada ela vai lugar é de uma aprendendo forma. isso, que cada local tem suas E regras. se a escola chama a família e fala, olha, tá difícil isso, tá? O papel da família é, olha, na escola você tem regras, você precisa seguir as regras. Aqui em casa nós também temos as nossas regras, a gente segue. Na escola tem outras regras, você precisa seguir essas regras, né? Em vez de falar que o problema é da escola, a gente precisa do apoio dos pais nisso. Exatamente. É isso, então, gente. E para finalizar, o que vocês acham das notas? Quando os alunos tiram nota baixa, a culpa é de quem? A culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é da criança. Eu acho que essa coisa de culpa é muito complicado. Acho que né? não existe um culpado. Não tem um culpado. Se a criança foi mal, se a criança tirou nota baixa, vamos tentar descobrir por quê. Aí o professor entra nisso para fazer uma triagem ali, ver o que está acontecendo, para saber por que essa nota foi baixa. Às vezes o problema não está lá na escola, às vezes o problema está em casa. Algo está acontecendo ali e a criança não consegue se concentrar na aula, não consegue se dedicar o suficiente. Então, tudo precisa ser estudado para ver da onde vem o problema, não quem é culpado. Não entendi. Exatamente. Acho que eu concordo também, né?
Tanto porque às vezes nem é culpa nem da criança, nem do professor e nem da família. Nem Todo da mundo família. tá lhe dando o máximo e de repente descobre-se que a criança tem uma dificuldade. Sim, é simplesmente uma dificuldade que precisa ser sanada. Uhum. Às vezes é fácil de sanar essa dificuldade e às vezes é difícil. Às vezes é bem... Às vezes é uma Às vezes é dúvida que a rápido criança teve, e e às você foi vezes lá, tirou a demora. dúvida e É. a criança ficou bem. Às vezes é algo mais sério, né? E precisa de uma Precisa atenção. trabalhar. Precisa de um precisa tratar. tratamento, precisa tratar, né? Então é uma questão de investigar mesmo, né? Como a Eliane falou, fazer Aí uma até triagem. sai fora da alçada da escola Sim. e vai para um profissional adequado para fazer essa investigação. Uhum. Claro. Ai, meninas, então é isso. Tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Não, é enfatizar aquilo. Cada família é uma e única. Cada um família uma tem que buscar o seu momento de qualidade É. com os seus filhos. Utilizar do bom senso, né, da sociedade em geral, para descobrir como é que vai educar essa criança. E acho que esse bom senso assim estende, tendo a consciência de que você está criando seus filhos para a o mundo, para a sociedade, né? sociedade. Né? Então, Que assim, lá fora não é fácil. não Vai é tão receber muitos simples. nãos, É. né? Então a criança precisa saber receber um não. Não pode Né? só sim, Porque sim, de sim. repente ela foi fazer uma entrevista numa empresa e ela pode receber um não. Uhum. O E que aí? geralmente ela vai fazer acontece. birra, ela vai espelhar na Verdade. porta da empresa. Não é na pode. primeira entrevista que eu consigo um trabalho. É verdade. E é trabalhar essa frustração também, né? Sim. De que nem tudo Frustração é necessária na educação. é necessário. Então não dá pra gente tirar tudo de ruim e deixar só as coisas boas para eles, infelizmente, né? A gente Exatamente. gostaria. E depois eles não vão saber lidar com isso. É verdade. É isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.